Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, diretamente aqui no programa Radar Rural, transmitido pela Rede Previdência do nosso querido Ricardo Souza, com o apoio do querido Ícaro, o apoio técnico. Lembrando que essa live é transmitida em conexão com o Trio Rural, que é composto pelos professores André Vasconcelos, João Paulo Pedrosa e Felipe Lange, tá? Desejo a todos uma boa transmissão, uma boa live, é um prazer imenso. A cada segunda, essa live que é de bastante soma, é um momento de troca de experiências. E para quem está nos acompanhando aí, aproveite, suguem aí que tem conhecimento. Esse trio é pronto, preparado e está querendo. Vamos lá. Boa noite, professores. Boa noite, meu querido Alisson. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, João. Boa noite, Felipe. Ícaro Moreira, que está aí nos bastidores. Boa noite. Meu abraço especial para o meu querido Ricardo Souza. Estou com saudade. Nunca mais a gente se encontrou pessoalmente, Ricardo. Fica aquele abraço aqui para você. Bora, João. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite, André. Boa noite, Alisson. Boa noite, Felipe. Mais uma live aqui do nosso querido Trio Rural. E vamos que vamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia para iniciante, né? É interessante esse tema, porque, André, quando eu fui iniciar a minha advocacia, primeira coisa que eu não sabia nem por onde começar. Se você me perguntar, professor, você sabia como é que montava um escritório? Eu não sabia nem o que é que eu tinha que comprar para o escritório. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Primeiro que eu não queria advogar na época, né? Eu estudava para concurso. A advocacia meio que caiu assim, eu comecei a advogar e, meu amigo, só Deus sabe como eu iniciei a advocacia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou até contar daqui a pouquinho para vocês algumas histórias interessantes do meu início como advogado, que hoje a gente conta e ri, né? Mas o início da advocacia, eu sei que ela é tormentosa para muitas pessoas. A faculdade não ensina o beabá do que é que você tem que fazer, de como montar, de como gerir um escritório, que é muito importante. E a gente vai dar algumas dicasinhas, se Deus quiser, bem legais para vocês. Felipe, fica aí à vontade. Acho que o Felipe travou. Será que o Felipe caiu da live? Ele caiu, né? Não. Felipe, tá ouvindo? Acredito que ele não está nos ouvindo. Tá ouvindo, Felipe? Caiu agora. Caiu, Mas ele volta. É isso aí, João. Como você estava falando, cara, no início é complicado, né? A gente sai da faculdade realmente cego, em tiroteio. Eu comecei, na verdade, cara, eu comecei na área civil, depois passei para a área criminal e depois que eu entrei no serviço público, não como servidor efetivo, mas como comissionado em um cargo público, e fui atuar numa previdência privada, aliás, na previdência pública, no RPPS de um município. E aí eu tive contato com o direito previdenciário. Me apaixonei pela área, comecei, na verdade, no RPPS, no regime próprio, não no regime geral, tá? Mas me apaixonei pela área e comecei a estudar por conta do cargo que eu ocupava, né? De procurador do município, no cargo comissionado, não era efetivo, mas passei esses 4 anos lá lidando também com previdência do regime próprio. E aí tive que aprender. Aprendi, comecei a estudar e o que é que aconteceu? Já que eu estou estudando regime próprio, vou estudar também regime geral. E comecei a estudar regime geral, não sabia nada, era um cego mesmo. Na faculdade não tinha essa cadeira. Quando eu fiz direito, comecei em 99, me formei em 2003, não tinha direito previdenciário. Eu não sabia nada, absolutamente nada. E aí comecei a advogar dessa forma. Era cada causa que pegava do regime geral, abria escritório no interior, cada causa que pegava, ia estudar para aprender. Cometi erros, claro, né? Não é, já é de se esperar quando a gente começa sem saber direito, comete erros. E aí, com o tempo, fui aprendendo e dominando a matéria, tá? E aí já se vão aí 16 anos de experiência, tenho muita coisa para contar. Mas é como o João falou mesmo,
Quem está no início, quem está aqui nos assistindo, que está no início, realmente fica desnorteado sem saber por onde começar. Mas a gente vai dar umas dicas boas hoje. É contigo, Felipe. Você caiu aí, mas já voltou, né? Travou tudo aqui, né? Segunda-feira é sempre, como eu disse lá no grupo, é sempre no veneno, né? A segunda-feira ela começa na violência já, né? Não, brincadeiras à parte, eu brinco que eu, quando comecei a advocacia, eu não comecei do zero. Eu comecei já patinando, tipo uns menos 10, mais ou menos. Eu também. Eu comecei negativo, amigo. Exatamente. Eu comecei negativo já. O que aconteceram? Algumas parcerias aí que a gente acaba, né, não dando muito certo. Dá muito certo para um lado, não dá muito certo para o outro. Então, foi engraçado na época. E, assim, serviu para mim aprender muita coisa, né? Serviu para aprender muita coisa e aprender uma coisa que... E eu já vou entregar um pouquinho do ouro já no início. Assim, ó, já se prepare, quem está iniciando, já se prepare para crescer organizadamente, né? Então, por exemplo, assim, o João, o André, o Alisson fazem sempre muito curso, né, do Sebrae, porque a gente acha que não, mas a advocacia é um negócio, né? Tem que dar lucro, a gente tem que viver disso, tem que permitir você viver bem e assim, no início é tudo muito difícil, né? Então, a gente tem umas dicas aí hoje, uns detalhes aí para passar para o povo, mas assim, o meu início foi lascado, foi divertido também, não digo que não era divertido, mas foi lascado. E eu fui aprendendo aí, até me portar perante os clientes, e aí uma coisa acho que muita gente vai se identificar com isso. Como a criação nossa, da família, é uma criação, né, humilde e tal, não somos pessoas de posses, né? Às vezes a gente confunde o seguinte: ser humilde com não se valorizar. É uma coisa muito importante que eu aprendi depois. E um dia, fazendo um treinamento, eu aprendi isso. A psicóloga que nos dava o treinamento falou assim: Felipe, eu sei da tua origem, eu conheço teu pai, conheço tua mãe, eu sei que você tem uma origem humilde, mas é o seguinte: ser humilde não significa que você não pode cobrar bem pelo serviço que você é especialista para fazer. E aí você começa aquilo me bateu assim como um tapa na cara. Eu disse, nunca pensei nisso. Porque às vezes você confunde ser humilde com, vou cobrar barato. Não. Você vai cobrar o justo, né? E aí aqui a gente vai falar hoje no decorrer da noite sobre essas coisas, mas só para a gente já pegar um gancho aí, porque você advogar bem, ser especialista, estudar, ter livros, né? Fazer cursos, estar sempre se atualizando, custa dinheiro. Esse dinheiro precisa sair do serviço que você presta para os seus clientes, né? Para os seus parceiros, as parcerias que você entabula, que você faz. Então, é isso aí. Bom, muito bom. Cada um aí dando uma passeada, né, no início, e isso transmite uma segurança, dá um norte para quem está iniciando aí. Já temos perguntas, viu? Já temos aqui perguntas para o professor João Paulo. Professor João Paulo, um colega advogado pergunta: qual o melhor local para abrir um escritório de um iniciante? Boa. João. Ô, João. Oi. Antes de você iniciar, me parece que a live caiu lá no Instagram. Fica só para registrar. Não tenho certeza, mas parece que caiu. Deu uma mensagem aqui que caiu. Tá aparecendo para vocês? Eu não tô como eu tô pelo celular, eu não tô conseguindo pelo Instagram, meu computador tá reiniciando aqui, eu não sei. Não tô conseguindo ver. Prossegue. Vamos lá. Interessante essa pergunta, qual o melhor local para se abrir o escritório, porque é o seguinte: o início da advocacia, ele é muito difícil, principalmente do ponto de vista financeiro. A advocacia, principalmente a previdenciária, muitas vezes você planta para colher depois. Eu estou dizendo isso porque a advocacia previdenciária rural, você, em regra, está lidando com clientes muito humildes, muito simples, e que não tem renda. Não tem renda fixa, por exemplo.
E onde é que você quer chegar com isso, professor? Eu quero dizer que muitas vezes esse teu cliente, a única maneira de você poder trabalhar com ele vai ser com um contrato de risco. Como assim? Você receber ao final, na procedência, na concessão do benefício. Então, isso é muito comum na área previdenciária rural. Então, quando eu comecei a advogar dentro de um galpão, cara. Olha que coisa interessante. Então, assim, eu não selecionei um lugar para ser meu escritório. O meu primeiro escritório, na cidade de Bodocó, foi dentro de um galpão de máquinas agrícolas. Olha que interessante. Era um galpão de meu pai, que ele guardava, digamos, aquelas tralhas da roça que ele não usava mais com tanta frequência. Arado de trator, pneu velho de trator, aquelas coisas velhas, carroça velha quebrada. Tudo que ele não utilizava mais na roça, ele jogava dentro desse galpão. E qual era a minha situação? Pô, eu quero advogar, eu não tenho renda fixa nenhuma. Então, se eu não tenho renda fixa, como que eu vou pagar uma funcionária? Como que eu vou pagar um aluguel? Como que eu vou pagar energia? Porque, assim, é interessante da advocacia, pessoal, que você não tem renda inicial, você não tem uma perspectiva inicial, mas você tem custos fixos. Faça chuva, faça sol, você tem um salário da secretária para pagar, você tem um aluguel para pagar e você tem energia e água para pagar. Então, foi que eu pensei, rapaz, eu nem sei se a advocacia vai dar tão certo assim. Eu disse, pai, vamos fazer uma. Na verdade, foi juntamente com meu irmão já tinha uma salinha dentro desse galpão de meu pai. Meu irmão era projetista, fazia projetos de empréstimos rurais no Banco do Nordeste. E nessa conversa com ele disse, rapaz, se você quiser advogar aqui, eu faço uma salinha para você, eu monto uma salinha para você aqui dentro do galpão e a gente começa aqui mesmo e vamos ver no que dá. Eu sou, rapaz, não tem aquele cara doido para começar a trabalhar, bora. E assim fui. Era no centro da cidade, esse galpão, então assim, a localização não era ruim, a localização era boa, era no centro da cidade, mas era um galpão. E quando eu digo um galpão mesmo. Aquele galpão com uma porta com 6 metros de altura, aquele portão grande de ferro. Era um galpão. E lá dentro do galpão, no finalzinho, tinha a minha salinha. Só que o segurado especial, para entrar na minha sala, ele passava por carroça quebrada, por trator quebrado, por arado quebrado, por enxada, tudo. Imagina tudo que você imaginar de zona rural, ele passava por isso para chegar na minha sala. Parecia mais ou menos que tinha sido montado de proposta aquilo dali para o meu público. Mas não, foi por acaso. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, apesar de no início, era aquilo que eu tinha para iniciar, era o que eu podia fazer naquele momento, eu não tinha condição financeira de outra coisa, e ainda advoguei no escritório dessa maneira durante 3 anos, mas a partir do momento que a gente conseguiu uma independência financeira, a primeira coisa que eu pensei foi em construir o meu escritório, em fazer o meu escritório da maneira que eu sempre quis, que eu sempre pensei. E aí, na época, hoje a gente vive outros tempos, mas na época, o local que eu selecionei para abrir o meu escritório foi em frente à agência da Previdência Social de Bodocó. Em frente, porta com porta, aqui em Bodocó. Por que isso? Porque na época os processos eram físicos e eu praticamente diariamente tinha que me deslocar até a agência do INSS para pegar a cópia de processo. Então, era meio que eu ia muito mais no INSS do que no fórum, por exemplo. Muito mais. Diariamente, ia lá resolver alguma coisa. Depois do INSS digital, esse mundo mudou. Eu hoje vou muito, muito, muito pouco no INSS. Eu passo 4, 5 meses sem pisar numa agência do INSS. Só algo que eu não consigo resolver, ou pelo atendimento online do advogado, ou pelo meu INSS, é que a gente vai até lá no INSS, que hoje tem sido bem raro. A maioria das coisas a gente consegue resolver no online. Então, hoje, para você que vai abrir, nem é tão necessário assim, por exemplo, você abrir um escritório na frente do INSS. Na época eu achava, porque era fácil do cliente identificar, era fácil de localizar e tinha essa comodidade de apenas atravessar a rua para pegar uma cópia. Hoje não precisa mais disso. Eu digo isso porque geralmente o INSS, aqui na minha cidade, ele é muito bem localizado, é no centro da cidade, e aí um ponto comercial no centro da cidade não é barato. Não é barato para alugar, não é barato para comprar, tá certo? Na época eu comprei uma casa, não era um escritório, era uma casa, eu derrubei
e fiz o meu escritório do jeito que eu queria, como eu disse. Então, eu iniciei dessa maneira. Iniciei dentro de um galpão, passei 3 anos advogando dentro de um galpão, fiz minhas parcerias, consegui crescer na advocacia previdenciária. E interessante, pessoal, que quando eu comecei a advogar em Bodocó, eu não pegava direito previdenciário. Eu vim para cá com a intenção de advogar em direito civil. Só que começou a aparecer o direito previdenciário. Começou a aparecer salário de maternidade, aposentadoria, pensão por morte, eu não sabia nem para onde é que ia. Eu não tive cadeira de previdenciário na minha faculdade. Não tive sequer essa matéria. Então, tive que aprender com a cara e com a coragem. Comecei a estudar, estudei muito, muito. Fiz vários cursos, né? Nessa época, há 12 anos atrás, não tinha tantos cursos online. Fiz curso ainda, na época era telepresencial, eu fiz pelo Damásio, pelo LFG, eu me deslocava 100 quilômetros para ir para outra cidade para poder fazer esses cursos. E, com o passar do tempo, fui, digamos que, engrenando nessa área previdenciária e foquei muito mais na área previdenciária do que na área civil, como hoje a gente tem feito. Mas é interessante porque, assim, tem muita gente que acha que para iniciar a advocacia você precisa de um local perfeito. Ah, eu quero meu escritório no andar mais alto do prédio mais alto da minha capital, top. Lembre-se que isso é custo. Lembre-se que você já vai começar com um aluguel de 2.000, de 3.000 reais, numa profissão que você não tem renda garantida por enquanto. No início, é difícil. Então, se você, por exemplo, tem um ponto bem localizado, eu tenho muitos alunos que estão começando a advogar dentro de casa mesmo. Abre uma salinha dentro da sua casa, ou pega a garagem e transforma num escritório, entendeu? Faz uma pequena reforma, transforma no escritório e começa em casa mesmo. E por que isso não é errado? Você já livra o aluguel. Então, você já livrou um custo fixo, que para quem está iniciando é muito importante. Principalmente, pessoal, para quem não tem o pai trocínio. O papai e a mamãe lhe bancando por trás. Se você não tem isso, você tem que diminuir o máximo possível os seus custos. Agora, se você tem um papai com a condição financeira, uma mamãe, ou um irmão, alguém com a condição financeira que vai lhe bancar, eu, por exemplo, eu fui bancado na advocacia por 2 anos. Por 2 anos eu fui bancado. Por meu pai, por minha mãe. Era meio que assim, eu só jogava processo lá e não ganhava dinheiro. Por quê? Porque a audiência demorava, a perícia demorava, até que isso ficou maduro e quando começou a sair um atrás do outro, consegui construir meu escritório, consegui comprar minha casa, consegui sair de um carro popular e ir para um carro mais, ir para um Honda, por exemplo, na época, foi meu primeiro carro saindo dos populares, mas isso já foi depois de 4, 5 anos de advocacia. Então, assim, o advogado iniciante, ele acha que daqui a 6 meses eu estou rico, eu estou andando de Hilux. Não, não é desse jeito. Pé no chão. Advogado iniciante tem que ter muito pé no chão, muito mesmo. Cuidado com os custos fixos. Eu sempre digo isso, muito cuidado com os custos fixos. E lembre-se que na área previdenciária rural, que é que a gente está trabalhando, pelo menos no meu caso, em raríssimas exceções, a gente consegue cobrar adiantado. Em 99% dos meus clientes, é contrato de risco. Eu recebo apenas no final, em caso de concessão. Então, é bom pensar nisso. Hoje, tem concessões rápidas, com 3, 4 meses, mas quando eu iniciei lá atrás, uma concessão de um benefício previdenciário chegava a demorar 1 ano a aposentadoria, nos processos físicos. Então, já foi muito pior do que o que é hoje. Hoje a gente acha ruim a demora, viu? Já peguei coisa muito pior do que isso. Então, é bom para quem está iniciando se ligar nessa questão dos custos. Tranquilo, professor. Tranquilo, muito bem dito. Eu creio que uma colega advogada aqui, a partir dessa sua resposta e esse seu contexto, né, ela faz uma pergunta para o professor André, né, diante dessa questão dessa nova era que se está se deparando, INSS digital, vários recursos a gente de casa, do escritório, precisa se deslocar. Ela pergunta ao professor André: professor, é possível advogar em previdência rural com escritório apenas na capital? Boa pergunta. Gente, naturalmente, né, é mais fácil você prospectar clientes com escritório no interior. E isso por uma questão óbvia. Os clientes rurais trabalham no campo.
e o campo está próximo de cidades do interior do que da capital. Não é que não tenha trabalhadores rurais na capital. Tem, claro que tem, mas a maioria deles está mais voltada para o interior do estado, né? Então, é mais fácil? De fato, é mais fácil você prospectar clientes na área de advocacia previdenciária rural se você tem escritório ou escritórios no interior. De preferência, em cidades que tenham atividade econômica voltada para o campo, porque aí tem mais clientes ainda, tá? Contudo, a pergunta da colega aí é muito pertinente, porque é possível sim, com estratégia adequada, você prospectar clientes rurais com escritório apenas na capital, tá? Lógico que você vai aí ter que aplicar estratégias diferentes. Como o João bem narrou aí, né, ele tinha um escritório há anos atrás, como eu também, lá em Nazaré da Mata, em frente ao INSS, né, João? É bom demais. Parece que os clientes entram por osmose, João. O pessoal sai da agência da Previdência, saía, né, da agência da Previdência, a primeira coisa que via lá na frente era o meu escritório lá em Nazaré da Mata. Então, naturalmente, quando eu chegava no escritório de manhã, já tinha um monte de gente me esperando para consulta, né? Uma coisa melhor do mundo que eu achava, porque a minha casa era junto do escritório, eu acordava de manhã, abria a minha janela assim, às 6h30, a agência do INSS estava lotada, tinha 30, 40, 50 pessoas esperando o INSS abrir, esperando abrir. E aí eu olhava aquilo, pronto, dessas 30, 40 pessoas, pelo menos hoje uns 5 contratos eu fecho, porque eu sabia que aquele pessoal, a agência ia abrir, ia passar aí mais ou menos umas 2 horas a 2h30 para começar a sair os primeiros clientes, e eles já iam diretamente para o escritório, a maioria deles. Então era muito cômodo, né? Escritório no interior, em frente a uma agência do INSS, não precisava de mais nada naquela época, né, João? Era bom demais. Então, é óbvio que, se você tem escritório no interior, vai facilitar, claro que vai facilitar. Você está mais próximo dos seus clientes, mais próximo dos agricultores. Mas é possível, sim, você com estratégia adequada, tá? Ter um escritório apenas na capital e, mesmo assim, conseguir prospectar muitos clientes da área rural. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer muito boas parcerias no interior. Você vai ter que fazer parceria com outros escritórios em cidades do interior, isso vai ser fundamental. Você vai ter que fazer parcerias com sindicatos. Até foi objeto da live passada essa discussão das parcerias, tá? Volta lá no nosso Instagram ou aqui na Rede Previdência e vê o vídeo da live passada que a gente falou sobre isso, sobre como fazer parcerias. Então, parcerias com sindicatos, com entidades de agricultores, associações rurais, cooperativas, líderes comunitários rurais, enfim, nós citamos vários tipos de parceria na live passada, dá uma olhadinha lá. Então, você vai fazer essas parcerias, e seu escritório, mesmo sendo na capital, você vai sim conseguir, obviamente, ter clientes no interior. Além do mais, também é possível agora, nessa nova realidade, a realidade digital, você investir no marketing jurídico digital. E você vai aparecer, né? Você vai selecionar, obviamente, a região, a área geográfica em que você quer que os seus anúncios apareçam. E aí você vai focar naquelas áreas geográficas, naquelas cidades onde a agricultura é forte, onde tem muito cliente rural, para que esses anúncios cheguem até pessoas que tenham contatos com esses clientes. Então, hoje é uma ferramenta importantíssima. A gente vai tratar muito disso lá no nosso curso, a Maratona Rural, tá? E é possível você implantar essas estratégias, né? Então, assim, não só é possível com um escritório só na capital, como eu diria até mais. É possível você ter clientes rurais, ainda que você tenha um escritório somente digital. Hoje é possível você ter um escritório somente digital, um escritório de internet, em que, obviamente, você tem que ter um endereço físico, mas você pode prospectar clientes pela rede, pela internet também, e conseguir muitos clientes, ok? É óbvio que esse modelo que eu estou falando, embora seja possível, ele vai ser muito mais custoso, vai ter um custo muito maior, né?
para você investir do que propriamente você ter vários escritórios na cidade do interior e que você, com o tempo, acaba gerando uma autoridade naquela região e fica conhecido como advogado nessa área e, naturalmente, muitos clientes vão te procurar. Inclusive, no interior, o marketing mais eficiente é o boca a boca. É o cliente que já foi teu cliente e que agora consegue novos clientes para você. É o cara que você aposentou, que amanhã vem a esposa dele, vem o irmão, vem um amigo que ele indica e acaba, né, naturalmente, de escritório ficando cheio, tá? Mas, sim, é possível você ter sucesso mesmo estando na capital do estado. Tranquilo? Ótimo, ótimo. Muito bem dito, professor. Professor Felipe, vamos lá agora direto para a cidade de Capinzal. Tem uma pergunta aqui de um colega, ele é o iniciante mesmo, tá? Ele diz, tenho menos de 1 ano de OAB e estou em dúvida sobre qual caminho seguir. Se inicio sozinho e faço tudo, ou estabeleço parcerias com colegas de outras áreas? Boa não, excelente pergunta. Excelente pergunta porque eu falhei nisso e eu gostaria de não explicar como fazer, explicar como não fazer, para não ficar louco. É o seguinte, quando a gente começa numa cidade pequena, a minha cidade tem 25 mil habitantes. Então, aqui, é tão engraçado que aqui o INSS, ele não tem nenhum comércio na frente, por quê? Porque o INSS fica numa das ruas, numa das avenidas, não é nem avenida, é uma rua mesmo, mas tem a rua, do outro lado tem a estrada de ferro. Após a estrada de ferro, bem em frente ao INSS, tem o horto florestal do município, e depois do horto tem o rio, então não tem comércio ali na frente. Tem um barracão que é da rede ferroviária, que é locado aí para lanchonetes e tal. É uma coisa bem legal, assim, histórica, inclusive. Mas na rua do INSS não tem comércio na frente. Então não tem nada. Não tem nenhuma sala comercial ali na frente. De um lado do INSS tem a Celesc, do outro lado do INSS, sim, no mesmo lado da rua, né? Tem um centro educacional, que é um imóvel público do município. Tem um salão grande, funcionaram várias escolas ali. O colégio onde eu estudei, público, ficava embaixo, funcionava nas salas embaixo. Então, é uma geografia um pouco diferente. Mas, eu, quando comecei advogando embaixo da casa do meu pai, é um porão, né? E é um bairro, não era o centro da cidade, e é que nem vocês falaram, demorei uns 2 anos para sair dali e ir para um outro imóvel. E essa questão de oportunidade é muito interessante, o João falou antes, né, da aquisição do imóvel para fazer o escritório. Meu pai, quando saiu da empresa em que ele trabalhava, ficou um tempinho aí até mudar de rumo e tal, virou corretor de imóveis. E esse imóvel onde a gente tem o escritório hoje, ele era o último imóvel de um senhor que havia ficado recentemente viúvo na cidade. Então, ele tinha vários imóveis, ele foi vendendo aqui e ali. Esse era o último imóvel. Era um apartamento, um prédiozinho pequeno, antigo, um prédio de quase 50 anos. Era o último imóvel que ele possuía na cidade. E ele já nem morava mais aqui, morava em uma outra cidade. E ele queria vender. Então, ele chegou lá na imobiliária do pai, também funcionava embaixo da casa, eram 2 escritórios aí, meio improvisado e tal, e tipo um barracão, né, que nem o João falou, um barracão. Tinha de tudo lá, né? Tu abria uma das portas, lá tinha salame pendurado, uns freezer cheio de coisa e tal. Porão é para guardar tralha, né? E era lá que eu tinha minha salinha. O pessoal descia uma rampa e ia lá embaixo. E esse senhor veio e ele queria botar a venda. Ele disse, eu queria me desfazer desse imóvel ali, é um apartamento velho, antigo e tal, é a última coisa que eu tenho. Veja aí o que você acha que vale. Eu queria um valor X, e aí a gente pensou assim, é um prédio velho, mas é o prédio onde fica a única lotérica da cidade, né? Que é uma cidade pequena. E aí,
O pai e eu pensando e tal, na época só a minha irmã, acho que nem minha irmã do meio não advogava ainda, ela estava na faculdade. E a gente conversando assim, pensando, ué, e se a gente der né, a gente guarda um dinheirinho e tal, se a gente fizer uma proposta para esse cara? E aí a gente comprou juntos ali, os dois negócios compraram juntos esse imóvel, né? A imobiliária, pai, a atividade dele comprou e eu, a minha atividade da advocacia, comprou também. A gente comprou junto. E a gente foi fazendo assim, ó, cada senhorzinho ligava, ó, mês que vem eu preciso de 4 mil reais. E aí, meu Deus, vamos dar um pau aqui, né? Vamos catar processo, cavocar processo, capinar processo para ver onde é que acha essa grana aí. A gente deu uma entradinha, deu mais um carro e tal, foi terminando de pagar. Então, e hoje é um imóvel, assim, muito bem localizado. Não é em frente à INSS, mas é num lugar em que a fila de pessoas acima dos 45, 50 anos é lotado o dia inteiro. Tanto é que nós ficamos 2 meses sem a placa lá embaixo, as pessoas vinham igual. Por quê? O boca a boca no rural é muito eficiente. E aí a pergunta é de qual caminho seguir, eu vou responder agora porque eu fiz errado. A gente começava a pegar de tudo, que vocês falaram, pegava cível, pegava penal, fiz muito eleitoral, que aqui é sazonal, então é cada 4 anos só. Acho que hoje é um dos únicos 2 ou 3 escritórios que faz eleitoral da cidade, que a cada 4 anos é para você ganhar dinheiro, mas é um período de loucura, né? Porque prazos diferentões, 24, 8 horas, só às vezes 12 horas. E aí foi. Eu comecei a pegar um monte de coisa, mas não dava conta. Então, o meu erro foi fazer tudo, né? E não começar logo partir para uma área só. Que aí depois de 3, 4, 5 anos, aí sim, não. Eu vou fazer só previdenciário trabalhista, né? E o que for relacionado a direito administrativo e constitucional, que usa dentro do previdenciário, que era uma das minhas formações. Beleza? Tá, foi isso que resolveu para nós, para a gente começar a entender que, ó, vamos focar no que a gente é bom e o restante nós vamos terceirizar, vamos estabelecer parcerias. Então, qual o caminho de seguir? Aí avalia a tua área, a tua região, qual que é o tamanho da tua cidade, se tem como tu fazer parceria com outros colegas em outras áreas. Então, por exemplo, uma coisa que é interessante, às vezes tu faz a parceria com um colega da tua cidade, e esse colega não se limita a ficar só na área dele, ele começa a invadir a tua área também. E aí você perde o cliente para nunca mais. Então, as parcerias mais frutíferas que a gente estabeleceu foram com colegas de outra cidade, de outros lugares, porque eles têm cliente lá, eles atendem, me mandam para a gente fazer as peças, a gente faz as peças, faz os recursos, tudo, né? Monta toda a estratégia processual, a instrução, devolve a peça pronta. E assim vice-versa. Por exemplo, eu não faço bancário, eu tenho um amigo, que é um amigo da faculdade, que é um colega de outra cidade, distante daqui, que os clientes de bancário que a gente tem, a gente passa tudo para eles, a gente faz em parceria. Quando precisa atender o cliente, ele vem, usa minha sala, meu escritório, tudo ali à disposição, atende. Hoje é tudo online também, às vezes nem precisa se deslocar. Eu acho que é isso, a tecnologia está aí para a gente usar, não podemos ser inimigo dela, não, vamos usar o que for a nosso favor, né? E o que não servir para nós, não tem problema, vai servir para outra pessoa. Mas o que servir, vamos aplicar bem, fazer eficiente, economizar despesa, né? Uma coisa que eu aprendi no curso custo é que nem unha. Tem que cortar sempre. Então, todo mês você vai poder ter alguma coisa que você estava pagando lá e não precisa mais. Estava pagando a mensalidade de tal coisa aqui, mas não uso mais, vou cortar. É 40 reais, tudo bem, mas em 12 meses dá 480, né? Então, vai analisando isso, né? Eu acho que a tua questão de territorialidade aí, se tu iniciar sozinho e fazer tudo, vai chegar um momento que você não vai ter braço. Agora, se tu começar a pensar assim, olha, eu quero, vamos pegar um outro exemplo, direito de família, eu quero fazer só direito de família. Eu vou fazer tudo que for direito de família. Pegou um penal de uma Maria da Penha, chama um colega aí que gosta do penal, faz uma parceria, traz ele para atender dentro do teu escritório, mantém o vínculo com o cliente, para ti,
né? Porque a dona, vamos supor, o contato do cliente, ele quer sempre que seja contigo. Eu acho que respondi a pergunta aí, não sei se faltou alguma coisa, mas faltou só o pessoal mandar nos comentários aí. Respondeu tranquilo. Cada um com suas histórias, né? Os inícios, né? Professor João Paulo, uma pergunta aqui para o senhor. Fogo! O fogo. O colega pergunta, professor, quais os critérios que o senhor levou em consideração para a localização do seu escritório? Rapaz, meu primeiro critério foi Liseu, né? Esse foi o primeiro. Liseu, eu não tinha dinheiro, não tinha muito o que fazer, fui pro galpão de meu pai. Ainda bem que meu pai tinha esse galpão. Rapaz, esse galpão hoje não é mais de meu pai vendeu para uma loja, essas lojas tipo Magazine Luiza, essas lojas de eletrônica. Hoje funciona uma gigante loja de eletrodomésticos nesse galpão, senão eu ia bater uma foto, ia postar depois aqui no Trio Rural para vocês verem que realmente é um galpão, tipo aqueles galpão de indústria mesmo, negócio bem alto, os portãozão gigante. Quando a gente abriu o portão para começar a atender, chega daquela zoada, abrindo o portão de tão pesado que ele era uma onda. Mas o primeiro critério era esse. Eu fui analisar custos e outra. Eu tinha uma situação que eu disse para vocês. Eu não gosto de mentir para os alunos. Eu passei a faculdade inteira estudando para concurso. Isso é fato. Eu estudava para concurso, eu queria concurso. Mas, por alguns percalços do destino, eu fui advogar. E só que na minha cabeça, o que é que eu pensei? Eu vou advogar para conseguir algum dinheiro, mas eu vou continuar estudando para concurso. Mas aí eu me apaixonei pela advocacia. E hoje, se você disser assim, professor, tem uma vaga de juiz aqui federal para você assumir, toma, é tua. Eu não quero. Hoje eu não troco a advocacia. Hoje eu não troco o fato de você ser autônomo, dono do seu negócio e dono do seu horário por nada, absolutamente nada nesse mundo. Eu acho que é uma das coisas que mais me fascina na advocacia, isso. É você ser dono de você. Eu sou o dono do meu escritório. Hoje nós temos uma pessoa jurídica. Sou o sócio criador, digamos assim, dessa pessoa jurídica. Hoje nós temos vários escritórios espalhados aqui em várias cidades. Eu, por exemplo, duas, 3 semanas atrás, viajei com minha esposa, fizemos bodas, fomos para o Uruguai. Agora, em setembro, já vou fazer 2 viagens consecutivas, vou para Porto de Galinha, depois vou para Fortaleza. Por quê? Porque a gente pode se dar esse luxo, a gente trabalha muito e pode se dar esse luxo. Dizer, olha, é meu, vou direcionar um advogado para ficar aqui, outro para ficar ali, e eu vou viajar. Então, isso na advocacia, você ser seu patrão, você não dever satisfação a outra pessoa, isso me fascina. Mas voltando à pergunta, o meu primeiro critério foi financeiro, tá certo? O meu segundo critério, hoje eu tenho 2 escritórios em 2 cidades distintas, que são prédios próprios. Em Bodocó, que é a minha cidade, é em frente ao INSS, em Ouricuri, que é uma cidade aqui vizinha, que é como se fosse minha cidade também, então um maior carinho por essa cidade. O meu escritório é ao lado do INSS, parede com parede, e lá também é próprio. Lá eu comprei um terrenozinho bem pequenininho, de 6 metros por 7 metros, bem pequenininho mesmo, contratei um arquiteto, ele fez um mega projeto, e nesse escritório pequenininho, eu consegui colocar a recepção, copa-cozinha, 2 banheiros, área de serviço e 4 salas de atendimento para advogado ao mesmo tempo. Então, é lógico que tem primeiro andar e tal, mas assim, o segundo critério que eu utilizei a partir do momento que a gente teve condição financeira foi um local estratégico em que as pessoas passem por esse local. Isso é muito importante. Se você só tem condições de abrir o seu escritório na sua casa, e sua casa é um bairro distante, é melhor abrir do que não abrir. Mas pense sempre nisso. Previdenciário, seja área urbana, seja área rural, você vai lidar com público em geral. Eu considero a advocacia previdenciária a advocacia de massa. No meu escritório, por exemplo, é a advocacia de massa. O normal é a gente atender mais de 30 pessoas por dia. O normal é isso. No dia que a gente atende menos de 30, algo de errado aconteceu ou tem algum feriado por perto.
O normal é isso. Então, é a advocacia de massa. Se é a advocacia de massa, o que é que eu pensei? Eu tenho que ter um escritório de fácil acesso ao público, ou seja, que o público não precise se deslocar muito. Então, o meu escritório, além de ser próximo ao INSS, como o INSS daqui é muito bem localizado, nas duas cidades são no centro da cidade, o local de embarque e desembarque de pessoas é muito próximo. Poxa, professor, próximo da rodoviária? Não. Embarque e desembarque da zona rural. O pessoal que vem da zona rural, isso é muito característico, pessoal no interior. O pessoal que vem da zona rural, os carros que transportam, eles sempre param no mesmo lugar. É impressionante isso. Não? É cultural isso nas cidades. Em todas as cidades, os carros que vêm da zona rural sempre param num determinado local, que às vezes é uma avenida, é uma rua, é sempre no mesmo lugar, pelo menos aqui na minha região. Então, o que é que eu imaginei? Eu quero um escritório que seja próximo do INSS, porque eu preciso, na época, eu precisava ir lá constantemente, e próximo de onde as pessoas circulam, de onde as pessoas descem. Então, assim, acumulou que o nosso escritório nessas duas cidades são no centro da cidade, próximo ao INSS, próximo a bancos. Pra você ter ideia, a Caixa Econômica Federal fica a 500 metros do meu escritório. Então, olha que show. Eu estou do lado do INSS, a 500 metros da Caixa Econômica Federal, na mesma rua do meu escritório, a 200 metros na frente, eu tenho a Adagro, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco, que trabalha também com segurado especial, que faz a questão de registro de animais, de transporte de animais bovinos, suínos, e por trás do meu escritório, atrás, exatamente atrás, parede com o meu escritório atrás, tem o Ministério Público do Estado de Pernambuco, e ao lado do Ministério Público tem o ITERP, que é o Instituto de Terras de Pernambuco, e a delegacia do município. Então, meu amigo, eu montei meu escritório no miolo da concentração. Adagro, ITERP, Delegacia, INSS, Ministério Público. Então, em duas ruas, a minha e a de trás, eu tenho uma circulação absurda de pessoas. Então, eu pensei muito nisso, no segundo ponto. Ah, professor, mas um negócio desse é caro. É, por isso que eu estou falando que o meu primeiro critério foi Eliseu. Eu tive que montar onde dava para montar. Meu segundo critério, consegui ganhar uma grana, tive um fôlego financeiro, aí eu fui para um local estratégico. Você tem ideia, esses locais nem à venda estavam. Eu que cheguei no dono, descobri quem era o dono e disse, eu quero comprar, quero isso aqui para ser meu escritório. Quanto é que... Não estou vendendo, mas puf, fiz uma proposta acima do valor do mercado, inclusive, porque eu queria aquele local por ser estratégico para ser meu escritório, e deu certo. Tenho 2 escritórios hoje que são meus, propriedade minha, escriturado e tudo mais, que são altamente estratégicos em termos de localização. Mas, lembra, o escritório de Bodocó eu só fui construir 3, 4 anos depois. O escritório de Oricuri eu só vim construir tem 5 anos apenas que eu estou lá. Nesse que eu falei que é no miolo de tudo. Apenas 5 anos que eu estou lá. Ou seja, eu tenho 12 anos de advocacia, eu passei 7 anos em outro local, alugado, até conseguir um fôlego financeiro para fazer isso, para montar o meu escritório nessa encruzilhada de circulação de pessoas. Ótimo, ótimo, muito bom, professor. Professor André, tem uma perguntinha aqui para o senhor. Bora! Vamos lá. A colega advogada pergunta, né? Na advocacia previdenciária rural, é melhor advogar como autônomo ou formalizar a sociedade na OAB? Boa pergunta. Gente, aproveitando aqui, antes de responder a pergunta da colega, né? Essas histórias, né, do João, a minha, do Felipe, isso mostra o quê? Isso mostra que todo mundo começa de baixo, gente. Não tem problema se você hoje não tem condições de abrir aquele escritório dos sonhos. O importante é você começar, como o João bem disse, da forma que é possível, tá? Não fica protelando. Começa, abre onde der, depois vai crescendo, faz a tua preparação, faz aquilo que tem que fazer, né? E de forma que, com o tempo, você vai conseguir chegar onde você quer. Então, essas histórias aqui são muito motivadoras, a minha, de João, de Felipe, para você aí que está começando. Mas vamos lá. A colega pergunta se é melhor advogar como autônomo ou formalizar sociedade na OAB. Olha, eu comecei
como autônomo e passei como autônomo durante muito tempo, acho que uns 5 a 6 anos. Mas foi um erro. Hoje eu vejo que foi um erro. O ideal era que eu tivesse começado, como o Felipe falou antes, começa da forma certa. A gente está aqui justamente para mostrar, eu tenho 16 anos de advocacia, João tem 12, Felipe eu acho que tem também perto disso, né? De forma que a gente cometeu erros e a gente não quer que vocês cometam esses erros, tá? Então a gente passa a nossa experiência justamente para que vocês possam acertar o quanto antes, o quanto antes. Eu comecei advogando como autônomo. Gente, paguei muita tributação, paguei muito mais do que o que deveria. O meu escritório, depois de 2 anos, ele já começou a ter um fluxo financeiro grande na área previdenciária, né? Eu tinha um escritório em região, eu já tive escritório em Carpina, Nazaré da Mata, uma cidadezinha aqui também chamada Buenos Aires, no interior. Hoje tem aqui em Recife. Enfim, eu já tive um fluxo tão grande de processo que acabei, inclusive, caindo na malha fina da Receita Federal. E, com o perdão da palavra, me lasquei, porque eu era advogado autônomo e tive que pagar, né, uma quantidade absurda de imposto de renda por conta de eu ter aí, como advogado autônomo, a incidência de uma alíquota muito alta, tá? Então, é complicado. Não faça isso. Respondendo a pergunta da colega, eu aconselho já iniciar. Não no primeiro mês, obviamente. Abre o teu escritório e começa a trabalhar. Mas providencia o quanto antes essa formalização da sociedade na OAB. Hoje não é difícil, é muito simples você fazer isso. Atualmente você pode formalizar a sociedade com um sócio. Não quero sócio, quero advogar sozinho. Pode. Um sócio só, que é a chamada sociedade unipessoal, tá? Que com certeza, é muito melhor no quesito tributação e também no quesito autoridade, né? Você vai ter mais autoridade, você está ali com uma pessoa jurídica devidamente constituída e você vai pagar, né? O regime tributário vai ser muito menor, a incidência de tributos vai ser muito menor, de forma que vai aliviar o teu bolso. Então, o regime tributário compensa muito você já iniciar com a formalização da tua sociedade, ainda que unipessoal, na OAB, né? E como eu falei, não é difícil de formalizar. A OAB hoje dispõe até de modelos de contrato. Você chega lá no site, qualquer OAB de qualquer estado, vai lá no site do OAB que tu vai ver que tem lá modelo de contrato de sociedade de advogado, inclusive também o modelo de contrato da sociedade unipessoal, tá? Não demora o procedimento é rápido, né? Quando eu formalizei minha sociedade foi muito rápido, coisa de menos de 15 dias, pelo menos aqui em Pernambuco, já estava tudo formalizado, né? E também é simples, não só rápido como simples, não tem segredo. Baixa lá o modelinho dos contratos no site da OAB, adapta para a tua realidade, para o teu caso, e já formaliza isso, né? Como eu falei, você vai ganhar autoridade e vai também, de certa forma, economizar bastante no que se refere à tributação. Bom, professor, mas eu não quero. Eu quero ser autônomo mesmo. Posso? Vou ter sucesso? Pode, não tem problema, tá? Agora, vai pagar mais tributo. A mordida do leão vai ser maior. Só isso, tá? Mas você consegue chegar onde você quer também como autônomo, mas eu recomendo que você formalize na OAB e já comece o quanto antes da forma certa. Beleza? Ótimo, tranquilo, professor. Professor Felipe, mais uma perguntinha aqui para o senhor. Em seguida, eu já devolvo a palavra para os demais se despedirem, né? Que o tempo está... Coisa quando é bom, o tempo galopa, né? Já estamos aí quase 50 minutos de live, né? Mas tem uma pergunta aqui até bem interessante, muito interessante também. O colega advogado pergunta, qual momento ele deve saber que deve implementar um escritório físico, né? Ele mora numa cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, né? E ele quer saber se, nesse início, ele pode atender em coworks, nessas padarias, delicatessen, lanchonetes, enfim.
e quer saber qual esse momento aí certo dele fisicamente se fixar. Então, eu sempre pensei muito nisso, porque a minha realidade é uma aqui, mas a maioria dos colegas, às vezes, que nos assistem, estão em realidades diferentes, provavelmente, né? Não sei dizer. Mas vamos pensar numa pessoa que nem esse colega aí, uma cidade de 100 mil habitantes. É uma cidade grande comparada com a minha. No mínimo 4 vezes maior do que a minha cidade. Eu iria para um escritório físico a partir do momento em que eu tivesse, por exemplo, que atender todo dia um cliente. Né? Vamos fazer uma média aí. 5 clientes por semana. Né? Por quê? Porque se eu precisar alugar um coworking, esse valor de aluguel semanal, todos os dias, já vai me compensar, pelo menos eu ter uma sala própria nesse coworking, que é possível. Algumas OABs não criam muito caso com isso, outras OABs acabam fiscalizando um pouquinho mais, de maneira mais apurada isso, pela atividade da advocacia estar sendo desenvolvida em conjunto, num ambiente em que existam outras atividades. Particularmente, eu acho o coworking muito legal, porque para o jovem advogado é uma oportunidade de você ter um espaço físico ali, naquele período determinado, sem ter o custo de um escritório todos os dias. Só que a partir do momento que você começa a ter um cliente todos os dias para atender, vale a pena começar a pensar no escritório físico. Ou você aluga uma sala com um parceiro aí, só divide custos, porque a sociedade, ela não necessariamente envolve você dividir tudo que é fruto do seu trabalho. Existem várias formas de pactuação, né? Você pode somente dividir as despesas, dividir despesa e lucro, dividir por áreas, né? Enfim, você pode fazer do jeito que você achar melhor, for conveniente. Mas a partir do momento que eu tivesse todos os dias um cliente diferente para atender, eu começaria a pensar no escritório físico. Porque assim, ter um local físico, mesmo que fosse assim, um coworking somente na parte da tarde, e de manhã eu tenho uma outra atividade, de manhã eu dou aula, de manhã eu trabalho numa empresa de um parente e tal, presto um serviço para alguma outra empresa maior, de tarde eu quero ter o meu escritório para mim poder atender meus clientes. Você começa a ter a referência, as pessoas começam a te procurar. E uma coisa que eu vou falar bem a verdade para vocês, hoje, com essa nova realidade, que o professor André falava antes, o João, o Alisson, da internet, né, do marketing jurídico digital, eu começo a pensar o seguinte, e aí, claro, o professor João tem 12 anos, o André tem 16, o Alisson mais ou menos esse período aí, eu estou chegando nos 12 anos de advocacia, estamos, né, num momento da profissão, da trajetória profissional, em que o cliente vai onde nós estivermos. Desde que não seja tão difícil, né? Mas o cliente vai. Porque o cliente já conhece você, já sabe qual é a tua especialidade, já te conhece de longa data, ele vai até você. Teve um dia que eu estava aqui em casa e eu tive um cliente que me ligou e foi uma semana que a gente tinha fechado os escritórios para fazer trabalhos internos e assim, eu estava trabalhando em casa. Eu preciso falar urgente. Falei, mas o que é? Não, é urgente. Não era urgente. E aí ele veio aqui. Eu disse, cara, eu tô em casa. Vou passar o endereço, aperta lá o interfone e tal. Não era urgente, mas assim, eu atendi fora de hora, era depois das 6 e tal. Ele veio aqui me trazer um documento que para ele era urgente. Ele vai aonde você estiver. Eu começo a pensar hoje, por exemplo, o seguinte, em sair do local onde eu estou e fazer o que o João fez. Adquirir um imóvel para fazer um lugar que a nossa cidade está sofrendo agora com estacionamento, né? A 15 de novembro, que é a avenida, a única avenida da cidade, que é onde a gente tem o escritório, é muito difícil achar a vaga. Eu começo a pensar o seguinte, eu vou para uma rua um pouco mais afastada do centro, construo um escritório melhor, em que eu possa ter aí umas 4, 5 vagas de estacionamento para os meus clientes. Mesmo que seja um pouco mais longe
dos fóruns, né, do INSS, da Caixa Econômica, não teria problema, porque o cliente vai onde você estiver. Mas nesse início aí, comecei a atender todos os dias, acho que já vale a pena tu começar a procurar, fazer pesquisa de mercado e tal, estabelece, de repente, antes de alugar algum lugar fixo só para ti, estabelece faz um contratinho ali mensal de uma sala privativa, né, num coworking, se tiver aí na tua cidade, começa a ter um endereço fiscal, formaliza, que nem foi falado aqui, formaliza a tua sociedade individual. Tributariamente vale muito a pena, né? Eu desde 2012 tenho pessoa jurídica, assim, é uma mudança total, que você passa a ter um prolabore, você, né, regulamenta toda a tua vida. Então, é importante pensar nisso na tua organização interna, porque depois, meu amigo, minha amiga, ficar apagando incêndio dá muito mais transtorno, muito mais dor de cabeça, ficar pagando multa aí para a Receita, ficar fazendo declaração fora de hora, o contador te cobra mais caro do que a mensalidade de uma pessoa jurídica aí, simplesinha. Então, acho que era isso aí que eu tinha para... Não sei se os professores têm a mesma... E eu já vou me despedindo também, porque eu já aproveito para agradecer aí a oportunidade, a audiência da galera. Mandar um abraço para o Tulo, que estava aqui. O Tulo foi presidente do Conselho da Seccional da OAB de Santa Catarina, aqui, Tulo Cavalazzi, advogado lá em Florianópolis, tem um escritório lá. Meu amigo, assim, de 10 anos, 12 anos, desde que eu entrei na OAB, né? Então, foi nosso presidente, foi um baita presidente da seccional aí, e por quem eu tenho muito respeito. Então, eu agradeço aí a audiência aí, que ele estava aí conosco. É um cara seguindo as redes sociais, viu? É um cara muito empreendedor, inclusive. Muito bom, muito bom. É isso aí. Receba o nosso abraço também. Eu passo a palavra para o professor André Vasconcelos, que ele tem novidades aí. Boa! Gente, quero convidar todos vocês para um evento que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas da noite. O evento é chamado de Mapa da Mina Rural, a Rota do Faturamento. Será online e será gratuito. Nesse evento, nós vamos mostrar para vocês qual é o caminho que vocês devem percorrer para fazer da advocacia previdenciária rural um negócio lucrativo. E aí vamos abordar não só a parte da advocacia previdenciária, a prática previdenciária em si, mas também a gestão do teu escritório, a prospecção de clientes, tá? Ou seja, como você vai lotar a sua agenda. Então, nesse mapa rural, nós vamos mostrar o caminho de como você vai alcançar isso de maneira mais rápida possível. Então, não percam aí o evento que vai ser no dia 13 de agosto. Vocês podem pedir aí o linkzinho lá no Trio Rural, se quiserem, no direct, mas também já está lá na bio. É só seguir o nosso canal, aliás, o nosso perfil, né? E você já vai ali ter na bio o link para se inscrever no Mapa da Mina Rural, ok? Não percam esse evento. Online, gratuito, inscrição lá no link da bio, dia 13 de outubro, às 20 horas. Aproveito agora para me despedir, mandar um beijo, uma boa noite para todos vocês, passar a palavra aí para o meu amigo João. Pessoal, tchau, pessoal. André, quarta-feira eu tô chegando aí no Recife, viu? Marcaram a gente. Querido. Estarei lá no Congresso. Muito bem, a gente se encontra lá no Congresso. Congresso importantíssimo que vai ter na nossa capital. Cheiro no coração de todos vocês. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tome uma tangerina por mim lá. Abração. Vamos sim. Valeu. Valeu. Valeu, tchau. Tchau, tchau.